Quando se fala em lúpulo, a primeira coisa que vem à mente é quase de certeza uma boa cerveja fresca. Mas e se por trás desse ingrediente tão familiar se escondesse uma história muito mais profunda? Uma história que nos leva diretamente para dentro do nosso cérebro. Vamos ver como. Pois é, a pergunta é esta. Será que o lúpulo pode mesmo ajudar a tratar problemas como a ansiedade e as insónias? É uma ideia que já anda por aí há séculos, quase como um remédio popular. Mas o que acontece quando a ciência decide investigar isto a sério? A nossa história começa num sítio um bocado inesperado, na investigação sobre a fibromialgia. É que para testar os efeitos do lúpulo de uma forma rigorosa, em laboratório, os cientistas precisavam de um bom ponto de partida, e foi aqui que este quadro clínico entrou em cena. O desafio era enorme. Pensem nisto, como é que se recria em laboratório um conjunto de sintomas tão complicados, que em humanos envolve dor, cansaço e muitas vezes depressão e ansiedade? A solução passou por desenvolver um modelo animal que conseguisse imitar estas condições. E o processo foi super metódico. Primeiro passo, usar um fármaco, a reserpina, para provocar nos ratos sintomas parecidos com os da fibromialgia, esgotando certas substâncias químicas no cérebro. Segundo passo, administraram-lhes um extrato do lúpulo. E o terceiro e mais importante passo, observar o que acontecia usando testes clássicos para medir comportamentos do tipo depressivo. E olhem bem para este gráfico. Os resultados são impressionantes. Aquela primeira barra, a RES1, mostra um pico de imobilidade, um sinal claro de comportamento depressivo, depois da reserpina. Mas vejam só o que acontece nas barras seguintes após o tratamento com lúpulo. O tempo de imobilidade, puf, cai a pique, volta quase ao normal. Um resultado mesmo muito, muito claro. Portanto, a conclusão aqui era óbvia. O efeito do lúpulo não era só conversa. Havia um impacto real, mensurável no sistema nervoso central. Mas claro, isto só abriu a porta para a pergunta seguinte, e talvez a mais importante de todas. E com isto passamos do o quê para o como. Ok, já sabemos que funciona, mas qual é o mecanismo por trás disto? O que é que está a acontecer lá dentro do cérebro para causar este efeito? Para responder a isto, tínhamos de mergulhar fundo, até ao nível molecular. A chave estava na forma como os neurónios comunicam entre si. Os cientistas precisavam de encontrar o alvo exato do lúpulo. E esse alvo é o receptor GABA. A melhor maneira de pensar nisto é imaginá-lo como o sistema de travagem do cérebro. Quando é ativado, a atividade neuronal abranda. E o resultado é uma sensação de calma, de relaxamento, de sonolência. Aliás, é exatamente neste sistema que muitos medicamentos para a ansiedade e para dormir atuam. Certo, alvo identificado. Agora, qual era a molécula dentro do lúpulo que estava a fazer isto? Bem, o principal suspeito tinha um nome. O mulona. É um dos famosos alfa-ácidos que dão à cerveja aquele amargor característico, mas que, pelos vistos, tem um talento escondido. E a confirmação veio diretamente da investigação. O que é que significa modulador positivo? Basicamente, a mulona não carrega no travão sozinha. O que ela faz é tornar o nosso próprio sistema de travagem mais eficiente. É como um booster para o travão que o nosso cérebro já tem, tornando o sistema de calma natural do corpo mais potente. E atenção, isto não é só teoria. Foram feitas medições diretas em laboratório e descobriu-se que a humulona aumentava os sinais elétricos do GABA em 158%. Era a prova definitiva de que esta molécula interage diretamente com o sistema de travagem do cérebro e o torna mais forte. Muito bem, agora que já percebemos o mecanismo lá dentro, podemos finalmente ligar os pontos e perceber os efeitos cá fora. Vamos explicar cientificamente porque é que o lúpulo se associa há tanto tempo à sedação e ao sono. Com esta teoria em mãos, o passo seguinte era óbvio. Se a homolocina realmente potencia o sistema de travagem do cérebro, então o seu efeito no sono deveria ser bastante claro e fácil de testar. E foi mesmo. Num estudo, o sono foi induzido com um sedativo. Os ratos que também receberam humulona não só adormeceram mais depressa, como também dormiram durante mais tempo. O efeito era direto e inequívoco. Mas a parte mais interessante talvez tenha sido o teste com etanol, ou seja, álcool. A humulona não só aumentou a duração do sono, como o fez de uma forma que dependia da dose. Quanto maior a dose, maior o efeito. Isto é importante porque o álcool também atua nos mesmos receptores GABA. Isto sugere uma sinergia que pode ajudar a explicar porque aqui uma cerveja bem carregada de lúpulo parece especialmente relaxante. E se ainda restassem dúvidas sobre o efeito sedativo geral, este número acaba com elas. Menos 45%. Foi esta a redução na atividade motora dos ratos. Andaram quase metade do normal. É um sinal clássico de que o sistema nervoso central está a abrandar. Estavam simplesmente mais calmos. Então, o que é que retiramos disto tudo? Foi uma viagem que nos levou de uma planta comum até a uma molécula específica, a humulona.
e ao seu mecanismo de ação preciso no cérebro. Vamos resumir. Primeiro, está provado, o lúpulo tem mesmo propriedades sedativas e hipnóticas. Segundo, o principal responsável é a humulona. Terceiro, ela funciona ao ajudar o sistema de travagem natural do nosso cérebro. Quarto, este efeito é potenciado pelo álcool. E o mais importante de tudo, isto abre um caminho fascinante para novas terapias baseadas em compostos da natureza. E isto deixa-nos a pensar, não é? Numa era de fármacos sintéticos super complexos, talvez algumas das melhores soluções para a ansiedade e as insónias tenham estado sempre aqui, à nossa volta, na natureza. O caso do lúpulo mostra que a farmácia da natureza ainda tem muitos segredos por revelar.